Olá, eu sou Claudete Pessoa e aí estou falando com você que está se preparando aí para um concurso público e está na hora de treinar o seu conhecimento quando o assunto for ética no serviço público. Exatamente, o decreto 1171 de 1994 que instituiu o Código de Ética do Servidor Público Federal. E eu trago para você, nesta nossa aula, neste nosso curso, nesse nosso módulo de questões, a possibilidade de fazer uma revisão da matéria. A ética é uma matéria bem tranquila, né? Nós temos aí um conjunto de regras estampadas nesse decreto que vão reger a vida funcional do agente público federal no que se refere a uma conduta adequada segundo os padrões éticos de comportamento funcional, ok? É isso. E aí você que já leu o decreto 1171 vai agora treinar, fazer uma revisão. Módulo de questões serve para isso, né? Concurseiro, além de estudar a teoria, precisa fazer revisões periódicas e um excelente método de realizar revisões de conteúdo é resolver questões. Então, meu objetivo maior não é simplesmente dar o gabarito. Eu vou me apoiar em questões de concurso, mas não é simplesmente fornecer o gabarito. É fazer uma revisão da matéria apoiada aí na solução de questões de provas anteriores de diversas bancas, porque ética, legislação específica, as bancas são bem semelhantes. Ou elas cobram o conteúdo estampado na legislação, ou elas apresentam aí um caso hipotético para você solucionar segundo uma aplicação da legislação aqui apresentada. Tudo bem, ok? Você sabe, é claro, que tem que ter a legislação devidamente atualizada. Faça o seu estudo com o apoio da legislação. É assim que se estuda legislação específica. E caso você ainda não tenha conseguido, vai lá no meu site, claudetepessoa.com.br, que você tem lá gratuitamente as legislações que esta professora trabalha. Não é um site de legislação, é uma extensão aí dos cursos online que ministro. Combinado? Bom, então vamos lá para o primeiro desafio. Interessante essa questão, uma questão assim bem didática, trouxe logo de primeira, porque nos ajuda a fazer uma revisão da base do Código de Ética. Vamos lá. Relacione as previsões do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo na coluna 1 com as disposições do referido código na coluna 2, ok? Então, na coluna 1 nós temos como item 1, regra deontológica. O que é isso? O que é deontologia? A deontologia ela é conhecida como a ciência do dever. Num conceito mais jurídico, é um conjunto de regras e princípios que regem determinada profissão. Então, o Código de Ética, ele já de imediato, já de início, ele apresenta um conjunto de regras deontológicas, ok? São regras aplicáveis ao servidor federal, ao servidor público civil federal. Dever funcional é o item 2, dever fundamental do servidor público, também no Código de Ética, a exemplo dos regimes estatutários, a exemplo dos estatutos dos servidores, no âmbito federal, Lei 8.112, traz lá um rol de deveres que os servidores devem observar. Sempre lembrando que o rol de deveres não são taxativos, são meramente exemplificativos. E também temos aí no item 3 uma vedação dirigida ao servidor público. Então, existem aí deveres e também existem as vedações, as proibições que o servidor público deve observar, tanto no Código de Ética como no seu estatuto próprio e outras legislações esparsas, tá bom? Ok? Então, o que você tem que fazer? Relacionar a coluna 1 com a coluna 2. Toda
Coluna 2. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Toda ausência injustificada do servidor no seu local de trabalho. Pode faltar no serviço público, hein? Pode? Não, claro que não. Não pode faltar. A falta, segundo o regime estatutário, é um ilícito funcional, porque lá no regime estatutário nós observamos o dever da assiduidade. E, segundo o Código de Ética, é uma conduta antiética. É uma conduta que provoca, olha o que está dizendo, desordem nas relações humanas. Claro, se um faltou, né, e acha-se no direito de faltar, a equipe toda começa a ficar, né, envenenada, não é? Se o colega ali falta e não acontece nada, aí também vou faltar, e aí vira a farra do boi, não é não? Exatamente. Por isso que a ausência injustificada do servidor é fator de desmoralização do serviço público. A gente conhece muito bem isso, né? Não estou falando que o servidor falta, trabalha quando quer. Não mesmo. E cada vez mais isso é exigido do servidor. Agora, não confunda falta com exercício de direito. Claudete, mas e se eu estiver doente, eu não posso faltar? Não, você não vai faltar, você vai exercer o direito de licença. Porque o legislador, o que ele fala para você? Olha só, você quer ser servidor público? Tem certeza? Tem vários deveres, viu? Tem um monte de vedações. É isso que você quer? Aí lá na investidura, na posse, você diz assim, eu tô sabendo de tudo. Sei dos direitos, sei dos deveres, sei das vedações e eu quero isso. Então ele diz, tem o dever da assiduidade, pode faltar não. Não pode faltar, mas eu te permito, de acordo com esses fundamentos, e aí eu faz várias previsões de afastamentos, férias, várias licenças, vários afastamentos stricto sensu, concessões de afastamento, tem várias possibilidades legais onde o servidor ampara a sua ausência. Isso é falta injustificada? Não, isso nem é falta, isso é exercício de direito, é um afastamento legalmente previsto e autorizado, mantendo a licitude da conduta, mantendo a adequação funcional. Entendeu? Certo? E aí eu quero saber o seguinte, essa regra que é do Código de Ética, que integra o Código de Ética, toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Essa regra eu posso entender como uma regra deontológica, um dever fundamental do servidor público ou uma vedação dirigida ao servidor público. Fácil resolver. Você tem que colocar já na frente, né, o dever e a vedação. Porque, assim, na hora de ver, assim, é dever do servidor, toda ausência justificada do serviço público. Você vê que é letra de lei, ele copiou, ele bota até aspas, ele copiou. É proibição de serviço público, toda ausência justificada? Não se encaixa. Então, nós temos aqui uma regra deontológica, ou seja, item 1, certo? O que mais? Outro item da coluna 2. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Então, o Código de Ética, ele diz, servidor, tem algo maior em mente, tem uma coisa em mente, né? Um bem maior a ser perseguido. Qual é? O bem comum, a busca do bem comum, certo? Então, você precisa ser probo, reto, leal,
justo. Sim, integridade de caráter, claro. Você deve escolher entre as opções a melhor, entre as várias opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Sem proteções, sem casuísmos, entendeu? E aí, nós temos aqui um dever ou uma vedação? É vedado ao servidor ser probo, reto, leal? Não. É dever do servidor ser probo, reto, leal e justo. É dever. Então aqui nós temos item 2, né? Certo? Né? Para relacionar. Então vamos lá. Que mais? Ser em função de seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração a este código de ética ou o código de ética de sua profissão. Aí é aquele macete de sempre. Primeiro você tenta encaixar se é dever do servidor. É dever do servidor ser em função do seu espírito de solidariedade, conivente com o erro. Opa, conivente com o erro? Não. É vedado ao servidor ser em função do seu espírito de solidariedade, conivente com o erro. Eu estou falando isso, é uma técnica, caso você tenha dificuldade em identificar se estamos diante de um dever ou de uma vedação. Se não estiver diante nem de um dever, nem de uma vedação, nesses moldes, e essa é uma técnica para você definir, para você resolver esse tipo de questão, aí você vai estar diante de uma regra deontológica, porque é um princípio, uma regra geral a ser observada, não é um dever específico, nem uma vedação específica do Código de Ética, entendeu? Então aqui nós temos uma vedação, item 3, item 3. E aí, certinho, né? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, a resposta dessa questão, letra A. O Código de Ética traz isso, traz várias regras deontológicas, né? E aí, princípios e regras que regem a conduta do servidor. Depois, traz lá um rol de deveres e, na sequência, um rol de vedações. Por último, ele trata da comissão de ética, das comissões de ética, da sua competência. Não vou falar não, daqui a pouco eu estou dando resposta das próximas questões. E também, no final, ele conceitua, o Código de Ética conceitua o que é servidor público para fins de aplicação do Código de Ética. Tem que saber isso. Ele é miudinho, pequenininho, simples assim. Vamos falar de tudo isso nas questões que abordaremos, tá bom? Mais um desafio? Podemos. Um caso hipotético. Então, você percebeu que as bancas elas começam a inovar aí na apresentação das questões. Tem uma primeira questão, uma questão diferente, né, na abordagem, e agora um caso hipotético que vem cada vez mais sendo utilizado pelas bancas, casos hipotéticos para a solução da legislação específica. Pedro tem 21 anos, é universitário e faz estágio na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão do Ministério da Fazenda. Pedro, 21 anos, e é estagiário, ok? Paulo, por sua vez, é consultor contratado mediante licitação para prestar serviço técnico por 6 meses na área de tecnologia da informação daquele mesmo órgão. Então, vamos lá. Pedro, ele faz estágio no órgão público. E o Paulo é um contratado por licitação para prestar um serviço, ok? Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que, para fins de apuração de comprometimento ético, Pedro e Paulo são considerados servidores públicos? Nem Pedro nem Paulo são considerados servidores públicos, apenas Pedro é considerado servidor público, apenas Paulo é considerado servidor público. Qual é a resposta adequada? Cuidado com o conceito de servidor público, muito cuidado. Porque a doutrina administrativa, ela tem várias classificações para este conceito, né? Conceitua o servidor e classifica de várias formas, tem para tudo quanto é gosto. Lógico, tem as majoritárias, eu não vou entrar no conceito doutrinário, não.
A Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, conceitua o servidor público como uma pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público. E a Lei 8.112, ela regulamenta o exercício em 2 tipos de cargos públicos: cargos efetivos e cargos comissionados. Então, para a Lei 8.112, para o Estatuto do Servidor Público Federal, quem é o servidor? Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público efetivo ou em cargo público comissionado. Então, se a pergunta é, nos termos da Lei 8.112, quem é servidor? Ocupante de cargo público. Aí voltamos aqui para o enunciado. Pedro e Paulo ocupam cargo público efetivo ou cargo público comissionado? Não. Nos termos da Lei 8.112, nem Pedro nem Paulo são considerados servidores públicos. Só que a pergunta não é essa não, Claudete. Pois é, a pergunta é bem diferente. Segundo o Código de Ética, a resposta muda totalmente. Porque o Código de Ética, o Decreto 1171, determina que servidor público é toda e qualquer pessoa que esteja legalmente exercendo cargo ou função pública. Legalmente, né? Se é um estranho exercendo inadequadamente uma função pública, ele não está valendo. Mas legalmente, com vínculo funcional ou sem, remunerado ou não. Olha, está legalmente exercendo a função pública? Pedro e Paulo estão? Estão. E aí, segundo o decreto 1171, Pedro e Paulo são considerados servidores públicos. Os dois são considerados servidores públicos. Muito interessante, você percebeu que no seu concurso, na sua prova, a resposta pode ser distinta, né? Ou A ou B, de acordo com a localização da questão. Cuidado com isso. Concurseiro tem que ler o enunciado da questão com cautela. Tem que localizar a questão para saber a resposta adequada. Legislação específica, é assim que se faz prova. Tá bom? Bom, vamos lá para mais um desafio. Os conceitos de ética e moral, embora próximos, não são idênticos. Com certeza. Não são idênticos. Uma das distinções possíveis entre tais concepções está fundada na constatação de que. Então, o que o examinador quer de você? A distinção entre ética e moral. Olha, que isso aqui, né, traz muita confusão, muitas dúvidas para os concurseiros. Se você for ingressar, lógico, num estudo aprofundado da filosofia, meu Deus, nós vamos demorar, né, para fazer uma adequada distinção entre ética e moral. Só que o nosso objetivo não é o estudo da filosofia, é o estudo da aplicação do Decreto 1171, que é a aplicação do Código de Ética. O nosso objetivo é que você resolva uma questão de prova e acerte essa questão de prova. Então, a nossa análise aqui é concurseira, é o suficiente para você acertar a questão de prova. Tá bom? Combinado? Mantenha o foco. Mantenha o foco. Você tem que se dedicar tempo suficiente ao seu estudo, a materiais suficientes para acertar a questão da prova. Depois que você fazer, né, você conseguir ser nomeado, aí você vai sim aprofundar o seu estudo. Não é adequado um concurseiro que vai fazer principalmente para carreira auxiliar, dependendo se é isso que você quer, né, para carreira auxiliar de determinado órgão, não é para ser juiz, não é para ser promotor. Então o ideal é você ficar em 1, 2 máximos doutrinas no máximo. O certo, o adequado, o melhor para você é ler a letra de lei. Foi assim que eu fiz e assim que eu consegui o meu cargo. Isso é técnica de estudo, entendeu? Você tem que ter um objetivo, qual é o teu foco, certo? Então vamos lá. Ética e moral
as distinções, uma das distinções possíveis entre tais concepções está fundada na constatação de que a ética é o estudo geral do que é bom e mal, sendo seu objetivo maior o estabelecimento de regras. A moral, ao contrário, não se vincula aos costumes e hábitos porque não guarda correlação com aspectos prescritivos ou impositivos. Certo ou errado? Errado. A ética é o estudo geral do que é bom ou é mal, é uma ciência, sim, a ética é uma ciência, e o seu objetivo maior é o estabelecimento de regras? Não. Quem tem esse objetivo maior é a moral. A moral é a prática, é a imposição das regras, sejam através dos costumes, seja através dos hábitos, ok? Isso é moral, imposição de regras, de conduta, de comportamento dentro de um grupo social, numa determinada localidade, num determinado tempo, certo? Isso é moral. Então dizer que o objetivo maior da ética é o estabelecimento de regras, está errado. Porque ética não estabelece regra. Ética é a ciência, é a reflexão da moral. Entendeu? É analisar as regras impostas em determinado tempo, em determinada época, em determinado grupo e refletir se isso ainda expressa uma realidade adequada ao convívio social. Isso é ética. Enquanto que moral, ela se vincula aos costumes e hábitos, ela guarda relação com aspectos prescritivos e impositivos. A não observância de uma regra moral imposta pelo grupo social em que vive, se um determinado cidadão, um determinado integrante dessa sociedade não observa, ele sofre consequências, ele sofre punição, ainda que seja uma punição social do banimento, da marginalização, entendeu? Então o aspecto é impositivo, sim. Ok? E é prescritivo porque prescreve ali no sentido de que deve ser observada a conduta. Então está errada a afirmativa A. Bom, então voltando agora, é sempre bom retomar o enunciado. Uma das distinções possíveis entre ética e moral está fundada na constatação de que a moral incorpora as regras adquiridas para a vida em sociedade, enquanto que a ética reflete sobre as regras morais vigentes, sem contudo contestar a conivência ou a exigibilidade de tais normas. Estava indo muito bem, né? Moral incorpora as regras adquiridas para a vida em sociedade, entendo que sim, enquanto que a ética reflete sobre as regras morais vigentes, tudo bem, sem contudo contestar a conivência e exigibilidade de tais normas. Não, pode sim contestar. Em algum momento, você sabe que o ser humano, a sociedade, exatamente pelo fato do humano estar sempre em evolução, em atualização, em mudanças e transformações de pensamentos e atitudes, nós vamos ter uma reflexão ética se aquela regra moral vigente até então ainda se adequa aos padrões de comportamento agora vigentes. Não é isso? É. Sempre lembre daquele caso emblemático lá da Rosa Parks, costureira, negra, que no auge do apartheid se atreveu, e ela foi, né? Eu digo isso, se atreveu com todo carinho, porque assim, ela foi muito corajosa, é uma admiração que nós temos que ter. Ela sentou num banco de ônibus destinados aos brancos. E só de ela ter sentado já causou um horror, né? Um pavor. E aí ela fez mais, o branco chegou e ela não levantou. Perceba, ela infringiu uma regra moral? Sim, ela infringiu uma regra moral da época. Mas ela teve uma conduta ética adequada? Sim, porque ela reflete sobre a regra moral imposta e ela propõe o seguinte: não, essa regra ela é inadequada. Isso é uma conduta ética, isso revela a ética, né, o exercício de uma conduta ética. É a reflexão da conduta moral, podendo inclusive contestar
a conveniência ou a exigibilidade de tais normas. Pô, vai me exigir essa regra moral aí totalmente inadequada, nós somos todos iguais, não importa a cor, a raça, era isso? Ok? Então está errada a afirmativa B. Afirmativa C. Sempre volte para o enunciado, é uma outra técnica de fazer prova. Uma das distinções possíveis entre a ética e a moral está fundada na constatação de que a moral é um conjunto de normas apreendidas no processo de socialização e que regula a conduta dos indivíduos em sua convivência. Moral é um conjunto de normas apreendidas no processo de socialização. O homem, para viver em sociedade, precisa impor regras. Olha, até aí, o seu direito vai até aqui, porque aqui começa o meu e a gente tem que se harmonizar para a vivência, né, na paz social, buscando a paz social. Regula a conduta dos indivíduos em sua convivência, claro, né? A ética é uma ponderação teórica sobre a moral, cujo objetivo é discutir e fundamentar reflexivamente as normas morais. É a reflexão da moral. Gostei demais dessa afirmativa, ok? Vamos deixá-la aqui, vamos ver as outras. Quando um determinado, então, de novo, né, a distinção entre ética e moral se funda na constatação de que quando um determinado sujeito reflete sobre uma norma moral e a considera equivocada ou ultrapassada, faz exercício de sua consciência moral, inexistindo na hipótese qualquer consideração que se possa vincular ao conceito de ética. Não, porque a partir do momento que se faz exercício, né, se faz uma reflexão sobre a norma moral, nós já temos aí a ética sendo exercida, a ética sendo ponderada. Então está errado dizer que não, inexistindo qualquer hipótese, né, de consideração que possa vincular ao conceito de ética. Letra E. A ética se caracteriza como um conjunto de costumes e hábitos de um grupo social atuando sobre o comportamento de indivíduo que interage socialmente. Isso aí é moral, não é ética. Conjunto de costumes e hábitos. A moral, né, que é um L, né, não é I, a moral é um conjunto de valores sociais universais que não se materializam em padrões de conduta. Não, se materializam sim em padrões de conduta. Tem que se materializar em conduta, né? Se não for observada, vai ocorrer uma punição, uma consequência daquela inobservância. Então, qual é a resposta adequada? Olha lá, moral é um conjunto de normas apreendidas no processo de socialização. Nós, indivíduos, nós, seres humanos, somos sociais, vivemos em grupo, em sociedade. Para que isso possa acontecer de uma forma adequada, né, é preciso observar uma conduta de convivência. Senão não dá. Senão é violência, é briga, né? E o judiciário está lotado de processo. É lógico, né? Por conta dos conflitos de interesse que não conseguem ser resolvidos pela conduta aí, adequada em sociedade. Certo? A ética é uma ponderação teórica sobre a moral, cujo objetivo é discutir e fundamentar reflexivamente as normas morais. Coloca isso na cabeça. E não sou eu quem diz isso. Eu me apoio no filósofo Sérgio Cortella. Excelente, sou fã do Sérgio Cortella. Ele diz: moral é prática, ética é reflexão. Perfeito. Simples assim. Com essa informação, você resolve qualquer questão quando for a distinção,
quando trouxer para você o examinador, distinção entre moral e ética, tá bom? Tanto que a ética ela é constante nessa reflexão, a ciência não há uma reflexão sobre o que os padrões. A moral ela oscila, porque dependendo do tempo, do lugar, né? É exatamente isso. Então a resposta, letra C. 3 questões bem interessantes, bem didáticas, para a gente fazer uma bela revisão sobre o Código de Ética do Serviço Público Federal. Se você está assistindo esse primeiro bloco de aula, o nosso módulo de questões, que tem várias outras questões, pelas redes sociais, adquira o curso completo. O site está aí, ó, acessa o site do curso e adquira o módulo integral para você gabaritar ética na sua prova, qualquer que seja a prova, ok? Cada vez mais estão cobrando essa matéria nas provas. Cuidado, hein? O objetivo aqui é análise, a revisão do decreto 1171. Além desse decreto, existem outras matérias sobre o assunto, outras legislações, como por exemplo as resoluções da CEP, da Comissão de Ética Pública, que é vinculada à Casa Civil da Presidência da República, outro tema também cobrado em prova, mas analisado em outro módulo e também um outro módulo de questões. Combinado? Certo? Mas está tudo lá devidamente organizado para você adquirir aquilo que vai te exigir o edital, certo? Bom, paro por aqui. Próximo bloco tem mais questões. Tchau, tchau.